Uma boa noite a todos que fazem parte da nossa página aqui do Seminário Palavra de Fogo. Estamos aqui reunidos nesse momento para mais uma live aqui da Palavra de Deus. Nós queremos hoje com um tema muito específico sobre salvação e reino. Eu estou lançando agora o curso do Seminário Médio em Teologia. E também, dentro de Médio em Teologia, nós temos várias matérias. E uma das matérias é Soteriologia, e que fala sobre salvação. E Basileia, né, que fala sobre o reino. E eu já gostaria de trazer essa live falando um pouco sobre salvação com os irmãos. E você que está aqui conosco, né, eu quero convidar você também. As matrículas estão abertas para esse curso Médio em Teologia. Você pode se matricular para fazer. Durante essa live eu vou estar falando sobre esse curso, sobre como que você pode fazer para se matricular para fazer esse curso. E dentro desse curso médio em teologia, nós temos uma grade com vários cursos, inclusive alguns cursos que eu estou trazendo aí para os irmãos aí individualmente. Você pode adquirir eles também dentro da grade do curso médio em teologia. Mas hoje eu gostaria de falar sobre salvação e reino. Eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto aqui hoje. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre salvação e reino. Quando nós estudamos a palavra de Deus, a diferença é enorme. E a Bíblia, ela vai trabalhar esses dois temas. Salvação é uma coisa e reino é outra. Mas é necessário que você compreenda o que é salvação para você entender o que é sobre reino. Primeiro que, infelizmente, nós sabemos que, infelizmente, a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas, elas não têm ideia do que seja salvação. Elas aprenderam que salvação é levantar a mão e aceitar Jesus e pronto, elas vão lá para frente, ter um discipulado na igreja e tal, fala sobre cruz, sobre morte e tal, sobre batismo e tal, e depois elas ingressam na membresia da igreja e pronto, elas acham que o batismo é simplesmente para ser membro de uma igreja. E outras coisas mais que eu não quero entrar aqui em detalhe, mas que a maioria das pessoas elas não tem. Primeiro, a primeira pergunta que você deve se fazer: você tem certeza da sua salvação? Será que você sabe o que significa a palavra salvação? Afinal de contas, você está sendo salvo de quê? E por que você está sendo salvo? É algumas perguntas que nós temos que nos fazer para nós entendermos sobre um pouco da salvação. Entender sobre a salvação não é fácil. As pessoas elas nem entendem o que é salvação, e elas já querem até ensinar sobre o arrebatamento, sobre o apocalipse, sobre dízimo, sobre um monte de coisa. Mas muitas vezes as pessoas nem sabem o que é salvação, o que é ter certeza da sua salvação. Dentro das igrejas existem três tipos de manipulação. Três tipos de manipulação. A primeira manipulação é eles manipulam através do medo. Através do medo. A segunda manipulação é através da culpa. E a terceira manipulação é através da ganância, que eles atuam, né? Através disso. Por que as pessoas não ensinam sobre essa certeza da salvação? Sobre o que é salvação, na maioria das vezes? Porque eles trabalham na igreja através do medo. Porque impõe a pessoa o medo de ir para o inferno, o medo de perecer, o medo de perder a salvação. Aí as pessoas vivem uma crise de identidade com o pecado. Por quê? Porque elas têm medo de ir para o inferno. Muita gente está na igreja não é porque ama o Senhor, não, é porque tem medo de ir para o inferno por causa do medo. O outro tipo de manipulação que existe, infelizmente, no meio das nossas igrejas é a culpa. As pessoas estão lá com medo do seu passado, porque fez isso, porque fez aquilo, e elas estão vivendo lá manipuladas pela culpa. E muitas vezes elas pecam até por causa desse medo da sua culpa, e por causa desse medo e por causa dessa culpa. E a outra coisa é a ganância. É lógico, é evidente. E se alguém explicar para você realmente o que é a salvação e como é a salvação, muita gente vai achar que nem precisa ir mais à igreja, nem precisa mais ser dizimista, nem ler Bíblia, nem nada. Até por causa da ignorância das pessoas, porque elas aprenderam que para elas serem salvas, elas precisam dessas coisas, elas precisam ir na igreja, precisam ler Bíblia, precisam ser dizimistas, senão elas não são salvas. E realmente isso não tem nada a ver com salvação. A salvação é outra coisa bem diferente. As obras não podem te salvar. O que te salva é Jesus Cristo. Mas nós vamos à igreja, nós lemos a Bíblia, nós somos dizimistas, nós estamos obedecendo ao Senhor por amor a Ele e também por amor a essa grande salvação. Não porque isso vai trazer minha salvação, porque minha salvação já foi ganha lá na cruz do Calvário. E é sobre esse assunto tão polêmico
né, entre aspas, por falta de conhecimento, porque as pessoas vivem em termos de perder ou não perder. A minha questão de salvação, a questão de salvação na Bíblia não é nada de perder ou de ganhar. A salvação é dada pelo Senhor e ela tem os seus recursos e como que ela vai ser feita. E é sobre esse assunto que é um dos cursos que eu estou tratando um dos cursos que eu estou tratando nesse médio em teologia, e também vai ficar disponível para quem quiser só o curso sobre salvação e reino. Primeira coisa que você precisa entender. Primeira coisa que você precisa entender acerca desse assunto. Vamos colocar aqui para nós entendermos um pouco disso. Primeira coisa, a Bíblia diz que o homem é um ser tripartido. O que é um ser tripartido? O homem é feito em 3 partes. Vamos abrir a nossa Bíblia para nós lermos isso. O homem é feito de 3 partes. Ele é feito de espírito, que é o espírito humano, é feito da alma e é feito do corpo. Quando nós lemos a Bíblia vai dizer isso para nós. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, a Bíblia deixa bem claro isso, olha, que o homem é um ser tripartido. Que o homem é um ser tripartido. Vamos ver lá. Vamos abrir a nossa Bíblia lá. Em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim, 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por esse versículo aqui, é lógico que tem outros também, mas eu quero usar esse aqui, olha. Por esse versículo aqui, nós entendemos claramente que o homem é um ser tripartido. Se o homem é um ser tripartido, nós temos que entender o seguinte: o homem, então, é composto de 3 partes. Por que 3 partes? Primeiro, Deus fez o homem do pó da terra. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala sobre isso. Deus modelou o homem no pó da terra e soprou no homem o fôlego de vida. Quando houve esses dois, o barro, junto com o fôlego de Deus, o homem se tornou alma vivente. Então o homem não é um espírito, como muita gente prega aí por falta de Bíblia. Na verdade, o homem não é o espírito. Quando você lê a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar claramente aqui, olha, Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2, o versículo de número 7. Formou o Senhor Jeová o homem do pó da terra. A primeira coisa é o pó da terra, que é o corpo. O suflou em suas narinas o fôlego da vida, que é o espírito. E Adão se tornou alma vivente. Então o homem é uma alma vivente. Ele é uma alma que tem um corpo e tem um espírito. Agora, presta atenção. Mas o que aconteceu com o homem? Para nós resumimos tudo aqui. Que, lógico que no curso eu vou falar mais detalhe de tudo isso, mas aqui é apenas um resumo para você entender. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: o homem, quando ele pecou, o Senhor colocou 2 árvores para o homem e deu ao homem um mandamento. O mandamento que o Senhor deu para o homem era o seguinte, que não era para ele comer da árvore da morte, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal pode ser também chamada árvore da morte, porque nós tínhamos lá também a árvore da vida. O homem pecou tanto porque deixou de comer da árvore da vida, como pecou por ter comido a árvore da morte, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do mal, na verdade, era a árvore de Deus que estava ali, porque na árvore do conhecimento do bem e do mal tinha 3 partes. A Bíblia fala que lá no jardim tinha 4 árvores. Uma árvore agradável à vista, uma árvore boa para se comer, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não entendeu que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal ela era composta de um pedaço das outras 3. Era um pedaço da agradável à vista, um pedaço da boa para se comer e um pedaço da árvore da vida. Estava dentro daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que aconteceu com o homem? O homem comeu daquela árvore. Quando ele comeu, a morte ele experimentou, porque tinha uma lei de Deus. Qual que era a lei de Deus? Que o dia que ele comesse daquela árvore, que Deus falou que não era para ele comer, certamente ele morreria. Então o que acontece? Automaticamente, quando o homem comeu daquela árvore, o que aconteceu com o homem? Ele morreu, ele começou a morrer. Mas ele começou a morrer porque a morte tem 3 níveis. A morte tem o nível físico, o nível eterno, né? E o nível do corpo, né? Do corpo físico, que é a morte física, e a morte espiritual, a morte eterna e a morte física, que é o corpo. Só que quando o homem pecou, ele começou a morrer daqui de cima. A morte, então,
A morte, então, começou aqui, ó, do espírito. Morreu o espírito, depois morreu a alma, depois vai morrer o corpo. Quando a gente lê lá, você vai ver que Adão vai morrer depois de muitos anos. Adão não morre imediatamente quando Adão come a árvore, não. Adão vai morrer depois. Bem depois Adão vai morrer. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Gênesis no capítulo de número 5. Peraí. Aqui, olha, o que vai acontecer com Adão? Adão não morre imediatamente depois que ele comeu aquela árvore. Ele vai morrer depois, bem depois que ele vai morrer. Aí, nós encontramos aqui, olha, quer ver? Gênesis no capítulo de número 5, versículo 4. Os dias de Adão, depois que gerou a Sete, foram 880 e gerou filhos e filhas. Tudo bem. Aí lá no versículo de número... Lá no versículo, quer ver? De número... Deixa eu encontrar aqui. É onde fala que Adão morreu. Foram 900 e alguns pedaços que Adão viveu. Aí ele morre. Então ele morreu depois de muito tempo. Ele não morreu no dia. Ele não morreu no dia que a Bíblia diz que no momento que ele comeu da árvore, ele não morreu naquele momento, ele morreu depois de muito tempo. E o que acontece então? O que acontece? Na verdade, ali, o homem vai morrer naquele momento que o homem... Aqui, ó, versículo Gênesis 5:5. Todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Então, Adão viveu 930 anos e morreu. Então, ele não morreu imediatamente depois que ele comeu a árvore, depois que ele comeu a árvore da morte, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não morreu depois. Ele morreu depois de 930 anos, parece que eu falei aqui. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Deixa eu ver de novo, para mim ter certeza do que eu estou falando. Exatamente, 930 anos que ele morreu depois. Mas só que o que aconteceu? Ele começou a morrer no espírito, quer dizer, ele teve a morte espiritual, depois ele vai ter a morte material e também entra também na descrição da morte eterna. Só que o que aconteceu? A partir do momento que Adão pecou, ele era a semelhança e a imagem de Deus. Mas, quando Adão pecou, ele perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus naquele mesmo dia. Por quê? Porque foi incutido em Adão agora a lei do pecado e a natureza pecaminosa sobre Adão. Aí olha o que o versículo de número Gênesis 5:1 fala. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, Adão, a semelhança de Deus o criou. Então Deus criou Adão à sua semelhança. A espécie de Deus, né? Adão foi criado. Mas olha o que aconteceu no versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Aqui Adão já tinha pecado. Como Adão já tinha pecado, agora os descendentes de Adão vão vir. Então Adão perdeu a semelhança de Deus. Quando ele perde a semelhança de Deus, agora o que vai acontecer? Todo mundo que vai nascer de Adão, vai nascer o quê? Do primeiro Adão aqui, ó, vai nascer com a natureza do pecado. Vai nascer agora com a natureza do pecado de Adão. Porque Adão pecou, então agora ele vai nascer todo mundo vai nascer com a natureza do pecado, que também é a natureza de Satanás, na verdade, a natureza do pecado sobre o homem. Aí o que vai acontecer? Se o homem morreu, começou morrendo na alma, no espírito, na alma e no corpo, agora Deus também vai trabalhar para trazer a salvação do homem, começando no espírito, depois na alma e depois no corpo. Então, o que nós precisamos entender aqui acerca da salvação? O homem agora, ele está perdido. O homem agora, quem opera na vida do homem é a lei do pecado. Vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz lá. Romanos 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ó. Diz assim, olha, agora pois, Romanos 8, 1 não, eu tô errado aqui. Romanos 8, não é Romanos 8, 1 não, é Romanos capítulo de número... Peraí. Não é Romanos 8 não, é outro lugar, espera só um minutinho. É Romanos 7, capítulo de número 8, eu falei o contrário. Romanos 7, versículo de número 8. Romanos 7, 8 diz assim, olha, mas o pecado tomado
ocasião pelo mandamento, quer dizer, o mandamento de Deus, o mandamento que Deus deu para eles era o seguinte, que não era para eles comer jamais daquela árvore. Então, o pecado então vai entrar por ocasião desse mandamento que eles não obedeceram. Aí vem, olha, produziu em mim toda sorte de concupiscência. Então o pecado vai produzir sobre o homem várias sortes de concupiscência. Agora vem, porquanto sem a lei o pecado estava morto. Agora vem o versículo de número... Por que sem lei? Porque lá não tinha lei. Na época de Adão não tinha lei para saber o que era pecado e o que não é pecado. A função da lei era mostrar o que é o pecado e por que eles estavam em pecado. Agora, olha o versículo de número 9. 7, 9. E eu, em algum tempo, vivia sem conhecimento da lei, mas com o tempo veio o mandamento, o pecado reviveu em mim e eu morri. Aqui está dizendo o seguinte, que a lei, quando Moisés trouxe a lei, ele mostrou para eles que eles estavam em pecado e o que era o pecado. Agora vem o versículo 10. Assim, o mesmo mandamento que estava ordenado para a vida, descobri que tornou para a morte. Agora, olha o versículo de número 15, ó. 15. 7:15. Porque ocorre isso naquilo que faço, e não entendo, pois não faço o que quero, senão aquilo que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa, de maneira que já não sou eu quem faz aquilo, senão o pecado que habita em mim. Olha o que Paulo está falando, que o pecado habita em mim. E assim, nessa condição, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora bem algum, porque o querer o bem está em mim, mas o poder de realizá-lo, não. Então, olha só, o que acontece? O que Paulo está dizendo? Vamos continuar vendo, versículo 19. Porque acabo não fazendo o bem que quero, senão o mal que não quero. Este acabo fazendo. Versículo 20. E se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Novamente ele diz que o pecado habita em mim. Assim que, querendo eu fazer o bem, acho outra lei em mim. Pois quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque na outra condição, segundo o homem interior, regozijo-me na lei de Deus. Aqui está falando de outra coisa. Então presta atenção aqui, ó. Então, o que Paulo está dizendo? Que existe uma lei do pecado sobre nós. A partir do momento que o homem peca, o que acontece? O homem, então, agora caiu, imediatamente o espírito dele morreu, gradativamente a alma dele vai morrer e depois, assim, o corpo. Então, o que acontece? A morte começou no espírito, agora a morte tomou conta do homem inteiro. Então, o homem estava morto. Olha o que é Efésios capítulo 2, vamos ver. Efésios capítulo 2 vai nos dizer, ó. Efésios capítulo 2, e o versículo de número 1. Também ele vos deu vida, vós que estáveis mortos em transgressões e pecado. Então, aqui está dizendo que o homem agora está morto em transgressões e em pecado. Pecado é uma coisa, transgressão é outra. Bem diferente uma coisa da outra. Que nós vamos falar. A transgressão só veio depois que a lei aconteceu. Depois que a lei veio, a lei mostrou que era o pecado. E se eu cometo pecado sabendo que é pecado, é chamado de transgressão na Bíblia. Agora, olha só o que a Bíblia, olha só o que versículo 2, capítulo 2, versículo 3 de Efésios vai dizer. Entre os quais anteriormente todos nós em um tempo vivíamos neste estilo de vida, em nossas paixões carnais, cumprindo a vontade da carne e dos pensamentos maliciosos da nossa mente, e éramos por natureza, filhos da ira, igualmente os demais. Então aqui está falando o seguinte, que a natureza do homem se tornou pecaminosa. A partir do momento que Adão pecou, o homem se tornou agora o quê? Pecador. E o versículo 5 melhora. Efésios 2:5 fala, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu a vida com Cristo, pela graça sois salvos. Então aqui vamos entender. Antes de nós falarmos da salvação, entender, a condição do homem é qual? A condição de pecado. O homem estava no pecado, ele tinha a natureza do pecado incutida, o pecado habitava nele, e a natureza do pecado também, ele vivia debaixo da natureza do pecado. Mas agora, olha o que o Senhor Jesus vai fazer. Ele agora vai trabalhar para que nós sejamos salvos. Ele vai trabalhar para que haja uma salvação em nós. Mas essa salvação de Deus, ela tem duas formas de ser. Ó, dois aspectos. A salvação de Deus tem dois aspectos. Vamos entender isso aqui. Ó. A salvação tem dois aspectos. Um aspecto chamado judicial e um aspecto chamado orgânico. A salvação tem dois aspectos. Um aspecto chamado judicial e outro chamado orgânico. O que é isso? Para você guardar um pouquinho disso, entender um pouco disso,
que não lógico que eu não tenho a presunção de falar tudo isso aqui, porque não dá. São aulas e aulas e aulas para nós falarmos sobre esse assunto. E no curso médio em teologia, a primeira matéria é essa. Aí você vai aprender tudo sobre salvação dentro desses dois aspectos primeiro. Os dois aspectos judicial e orgânico. A salvação judicial, o que ela está falando? Ela está falando o seguinte, ela está falando que está falando de eu estar em Cristo. Quando eu estou em Cristo é a salvação judicial. Agora, quando Cristo está em mim, aí é a salvação orgânica. O que é isso? Salvação judicial e salvação orgânica. Para nós entendermos isso, você precisa primeiro entender uma coisa. Essa salvação judicial, o que ela fala? Ela fala daquilo que Cristo vai ter que fazer por mim. Ela fala da base da salvação judicial. A base é o quê? Primeiro, existe a justiça de Deus e também existe o amor de Deus. Para Deus nos salvar, primeiro Ele nos salva por amor. A salvação é por amor. Deus nos ama tanto que Ele quer nos salvar. Primeiro, Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Onde que fala isso? Vamos ver, ó. Abre a sua Bíblia comigo aí em Efésios capítulo 4, se eu não me engano. Vamos lá. Efésios capítulo... vamos ler aqui, ó. 4, peraí. 4 não, é 2 mesmo. Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios 2, 4. Fala assim, olha. Mas Deus que é muito rico em misericórdia, por seu grande amor, com o qual nos amou. Então a salvação, a nossa salvação, primeiro, ela tem o aspecto do amor de Deus. O aspecto não, a base no amor de Deus. Por que no amor de Deus? Porque Deus nos amou, e aqui diz que Ele nos amou, porque Deus que é rico em misericórdia, por seu grande amor, a qual nos amou. Então o grande amor de Deus é dividido em misericórdia. Essa misericórdia é o quê? O alcance maior do amor de Deus na nossa vida é através da misericórdia. A palavra misericórdia significa misericórdia. Córdia é coração. Miseria é miséria. Então, um coração miserável. Ou um miserável no coração de Deus. O que representa isso? Nós estávamos na miséria do pecado, caídos na miséria do pecado. Aí o que acontece? Deus agora vai, pela sua misericórdia, através do seu grande amor, Ele vai o que? Nos salvar. É como um pastor que tem 99 ovelhas no aprisco, mas ele deixa as 99 lá no aprisco e vai buscar uma que se perdeu. Ainda que, o que Deus está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que Ele deixa as 99, vai salvar aquela lá. Ainda que tivesse uma só alma perdida no mundo inteiro, Deus mandaria o Filho dele para morrer por essa alma, só essa. Se tivesse 99 no aprisco, tranquilo, salva, e uma só perdida, Ele morreria por essa única perdida. Ele morreria por essa única perdida, por quê? Porque o grande amor de Deus, Ele tem algo muito sério dentro desse amor dele, que é chamado misericórdia. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa misericórdia, porque é muita coisa para falar sobre ela. Mas é um alcance muito grande sobre o homem. Então Deus, Ele trabalha com a base primeiro do amor dele por nós. O amor dele é tão grande, a fonte da salvação é o amor. O amor de Deus é tão grande por nós, que o que Ele faz? Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar. E por Ele querer nos salvar, Ele já realizou essa salvação muito antes de você nascer, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz isso, que Ele já tinha preparado essa grande salvação para nós. Então, vamos entender isso. O amor de Deus, Deus quer nos salvar, a fonte da nossa salvação, a origem da nossa salvação é o amor de Deus, porque o homem está caído sob a condenação de Deus. Porque ele tem uma vida pecaminosa agora no seu ser. O homem é impotente, incapaz de salvar-se, ou de salvar outros do juízo de Deus. Não tem como salvar. Então, o que acontece? Deus amou o homem, e o propósito desse amor de Deus foi estabelecido antes da fundação do mundo, por causa do desejo de Deus de nos salvar. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, Deus é rico, que onde nós vemos, Deus é rico em misericórdia. Então, Ele é rico em misericórdia por causa do grande amor dele, que Ele nos amou. O que Ele vai fazer? Por causa dessa misericórdia. Então, Jesus veio na terra para servir aos homens, a ponto de dar vida e resgate de muitos. Entendeu? O propósito de Deus aqui, eterno, o propósito eterno de Deus e o seu amor faz com que nós sejamos salvos. Agora, como é que Deus vai salvar? Ele vai salvar só porque Ele nos ama? Ah, não, Deus me ama, então é por isso que Ele vai me salvar. Não. Além de Deus, por causa do amor dele, tem uma outra base, a justiça. Por isso que a salvação é judicial. Qual que é a justiça de Deus? A base da salvação de Deus também é a justiça de Deus. Por quê? Porque Deus é reto e justo. A humanidade estava condenada, e segundo a justiça de Deus, o que Deus disse? O primeiro homem, ele disse assim, olha, se você comer da árvore que
a árvore do bem e do mal, se você comer da árvore do bem e do mal, o que vai acontecer? Certamente você vai morrer. Então a justiça de Deus dizia que nós temos que, a justiça de Deus diz que nós temos que morrer, porque a palavra de Deus, a exigência de Deus, ele disse que iríamos morrer. Já que o homem comeu do fruto que não era para comer, então agora, pela exigência de Deus, ele vai ter que morrer então. Só que o que Deus faz? Pela justiça de Deus, então, o que ele vai fazer agora? Ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer com que Jesus morra em nosso lugar. Então, a justiça de Deus, então, ela vai ser executada, mesmo que o homem não entenda, mesmo que o homem pecou, o que vai acontecer agora? O homem agora, a exigência de Deus é que Cristo venha cumprir essa justiça dele. Qual que é a justiça? A justiça de morrer por nós. Então Cristo vai morrer por nós. E quando ele morre por nós, acontece então a salvação judicial. A salvação judicial, ela tem vários objetivos. Qual que é? É reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós vamos tornar amigos de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 5,10. Olha o que Romanos 5,10 fala, olha. Romanos capítulo 5,10, ó. Porque se nós quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então o que aconteceu? A justiça de Deus, a salvação judicial, quando Cristo morre por nós para cumprir a justiça de Deus, que é a salvação judicial, o que acontece? Ele morre por nós, ele morre pelos nossos pecados, nós sabemos disso, mas ele não morre só por nosso pecado também não, ele morre para cumprir essa redenção judicial. Nós podemos chamar aqui, ó, salvação, primeiro a redenção judicial. Então, a redenção judicial aqui, o que acontece? Ele morre por nós. Quando ele morre, ele reconcilia o homem com Deus, porque o homem era inimigo de Deus. Então acontece a primeira coisa, a reconciliação. Depois que acontece a reconciliação, acontece também a justificação. O homem agora, então, pela justiça de Deus, pela morte de Cristo, ele agora se tornou justo diante de Deus. Ele se tornou justificado por Deus. Por quê? Por causa da morte de Cristo, agora ele é justificado. Quando Jesus morre, ele morre pelo pecado. Aí o que acontece? Quando ele morre pelo pecado e pelos nossos pecados, a Bíblia diz que Deus não se lembra mais do nosso pecado, ele esqueceu, ele não lembra mais, ele agora vai esquecer dos nossos pecados. Olha o que a Bíblia diz, Jeremias 31, 34, olha, vamos ver. Jeremias 31, 34, fala assim, olha, Jeremias 31, 34, e ninguém ensinará mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor Jeová, pois todos me conhecerão, desde os mais insignificantes, deles até o maior, diz o Senhor Jeová, porque perdoarei a sua iniquidade e não mais me lembrarei do seu pecado. Então o que vai acontecer? Quando Jesus morre, então, nós somos justificados. Deus não se lembra mais do nosso pecado, nos perdoa, nós somos perdoados das ofensas, das injustiças. E o que acontece agora? Agora nós somos justificados. Acontece a reconciliação, a justificação, e acontece também a outra coisa, que é a santificação. A santificação, ela é em duas formas. Existe a santificação judicial e a santificação orgânica na Bíblia. A santificação judicial é aquela que é o seguinte, que tem que pagar um preço por alguém. Era o seguinte, eu podia ir lá e santificar minha casa, minha filha, eu podia santificar quem eu quisesse, depositando algo lá em depósito, pagando. Alguns ciclos de prata eu pagava para santificar alguma coisa na minha casa. Mas o que é a santificação judicial de Deus? É o seguinte, Jesus pagou um preço por nós de sangue. A Bíblia diz que ele pagou um alto preço, e o alto preço que ele pagou foi o sangue puro dele, então que ele pagou por nós. Então é o que é a santificação judicial. E depois tem a outra santificação, que é a orgânica, que é o que é dentro do homem, que é um trabalho dentro da alma, dentro da alma do homem, que vai ser trabalhado. Agora presta atenção, o que é isso? Depois, então, da salvação orgânica, judicial, nós temos a salvação orgânica. O que é a salvação orgânica? É isso aqui, ó. A salvação orgânica é chamada de regeneração. O que é regeneração? É nascer de novo. É o Espírito Santo vir morar no seu espírito. Quando o Espírito Santo vem morar no seu espírito, você nasce de novo. Isso é o quê? Salvação orgânica. A salvação orgânica é o seguinte, o Espírito Santo vai passar até a sua alma e a sua alma vai converter. Por quê? Porque o Espírito Santo vai passar. Só que entre o Espírito e a alma, nós temos uma coisa chamada coração. Onde está escrito isso? Hebreus 4,12.
Então, o nosso coração está aqui, ó. E aqui, ó, entre a alma e o corpo tem a mente. O que acontece? O Espírito Santo vai passar para a sua alma. E quando ele vai passar para a sua alma, isso é quando o Espírito Santo mora no seu espírito, aí é chamado o quê? É chamado de regeneração. A palavra regeneração significa nascer de novo. Então, você nasce de novo agora. Jesus falou com Nicodemos lá em João 3,3. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. O que representa isso aí? Representa o seguinte: regeneração significa nascer de novo. Fala da salvação orgânica. Esse nascer de novo aí, olha, a salvação orgânica, o nosso espírito é salvo naquele momento e se torna um com Cristo. A nossa alma não é salva da mesma maneira. A nossa alma vai ser salva pela transformação. Mas a primeira coisa que acontece é o seguinte: o Espírito de Deus vem morar no seu espírito. E quando ele vem morar no seu espírito, isso é chamado regeneração. Essa regeneração é o Espírito Santo morar no seu espírito e você se tornar uma nova criatura. E você agora é uma nova criatura. Depois, o Espírito Santo vai vir para a sua alma. Aqui já é chamado transformação. Transformação. São 8 coisas que acontecem. Presta atenção. São 8 coisas que acontecem na salvação orgânica. 8 coisas que você tem que receber depois que Jesus morreu por você. O que acontece? Romanos diz que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê. Aí você abriu a boca e confessou Jesus como Salvador. Agora vai acontecer na sua vida o quê? Vai acontecer isso aqui, olha, a salvação orgânica. E essa salvação orgânica, como é que ela acontece? Ela vai acontecer na sua vida, por quê? Porque a salvação, ela é única. A salvação de Deus é única, a salvação é única. É uma salvação só, em 2 aspectos, o aspecto judicial e o aspecto orgânico. E ela ocorre em 3 etapas. Você é salvo no espírito, salvo na alma e salvo no corpo. Como é que é feito isso? Presta atenção. Na alma, no espírito, quando o Espírito Santo vem morar no seu espírito, você é salvo no espírito. Isso é chamado de regeneração, porque você foi salvo no espírito. Isso aqui é através da fé. E essa salvação é uma salvação eterna. Ninguém pode arrancar de você, porque o Espírito Santo vem morar no seu espírito, ele vai habitar em você. Então, é chamado de regeneração, nascer de novo. Depois, vem a segunda, agora a sua alma é salva, é chamada de transformação. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala claramente: transformai. A palavra transformar aqui é metamorfose, é ser transformado numa nova pessoa. Aí você é transformado. E depois no corpo, acontece o quê? No corpo aqui é a glorificação. O que é isso? No corpo aqui, olha, é a glorificação. Por quê? Porque aqui no corpo, o seu corpo vai ser salvo. No dia do arrebatamento, o seu corpo vai ser salvo. Que é chamado também de redenção na Bíblia. Que é chamado de redenção na Bíblia. Cada uma dessas aqui, olha, cada um desses aqui tem um pilar. Então, o que acontece? Isso aqui são 3 tipos, são 3 etapas da salvação. A salvação começa no seu espírito, depois vai para a sua alma, depois vai para o seu corpo. Vamos ver cada uma aqui agora. A salvação no espírito. Eu não vou ler muitos versículos aqui, são poucos que eu estou lendo, só para você ter uma ideia. Mas no curso que eu falo sobre salvação em reino, e no curso que eu estou oferecendo, que você pode se matricular aí sobre médio em teologia, a primeira matéria é essa, salvação em reino. Eu vou explicar isso em detalhe. São mais de quase 40 aulas, de 40 minutos cada, só sobre esse assunto. Agora, Romanos capítulo 8, versículo de número 9, diz assim, ó: salvação no Espírito. Romanos 8, 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não lhe pertence. Agora tem um versículo 8 e 16 aqui também, está aqui pertinho, eu vou ler também. O mesmo Espírito dá testemunho em nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, a salvação no Espírito é isso. O Espírito Santo vem morar aqui para você se tornar filho de Deus. É como se fosse a certidão de nascimento, do seu novo nascimento. Você agora vai nascer de novo. E se você vai nascer de novo, você precisa ter uma nova certidão de nascimento. O Espírito Santo vem morar no seu espírito para testificar que você é filho de Deus. Isso é chamado de regeneração. A segunda salvação
Segunda etapa da salvação é na sua alma. Você agora vai ser salvo na alma. Como é que é ser salvo na alma? Vamos abrir a Bíblia, Tiago 1:21. Salvo na alma agora, Tiago 1:21. O que salva a sua alma? Por quê? Porque você, salvo no Espírito, acabou. Salvo no Espírito é o seguinte, a salvação, seu Espírito é salvo, acabou, é pela fé. Você não é salvo por causa de obras que você fez, não. É salvo por causa da morte de Cristo na cruz, mais nada. Daqui a pouco eu vou ler um versículo sobre isso, mas antes eu queria te mostrar aqui, ó. Tiago, capítulo 1:21. Tiago, capítulo 1:21. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, deixai de vós toda impureza e a demasiada malícia, e aceitai com mansidão a palavra, já implantada em vossa natureza, que é capaz de salvar as vossas almas. Então a palavra é o próprio Espírito que está em você, Espírito de vida, que vai vir aqui para a sua alma para te salvar. O que salva a alma do homem é a palavra de Deus. Quando você recebe a palavra de Deus, você consegue a salvação da sua alma. Como? A salvação, a palavra você vai ouvindo a palavra, ela vai te libertando. Então, onde não tem palavra, só tem blá blá blá, não tem libertação, não, nem transformação. Tem lugar que a pessoa só foi salva no Espírito, mas não foi salva na alma. E ser salvo no Espírito não ser salvo no Espírito é uma coisa, agora ser salvo na alma é outra. Sabe por quê? Salvo no Espírito é salvo e acabou. Não tem mais como ser salvo, não tem mais como ser salvo novamente. Não foi salvo uma vez e acabou. Agora na alma você pode perder a salvação na alma. Por quê? A alma você tem que, a Bíblia diz, tomar a tua cruz e negar a si mesmo todo dia. Então na alma você pode perder a salvação. Então alguém pergunta assim, pode perder a salvação? Alguém pergunta assim, pode perder a salvação? Eu te respondo, tem duas respostas para essa pergunta, sim e não. Sim, você pode, sim. Sim, você pode perder a salvação. Não, você não pode perder a salvação. No Espírito, você não perde nunca a sua salvação, mas na alma você perde. Na alma você pode perder sim, porque a alma você tem que negar a si mesmo todos os dias e tomar a tua cruz e seguir, porque o que salva a alma é a palavra. Eu ouvi a palavra para ser liberto. Então, aqui na alma é a transformação. Já o corpo é diferente. A salvação no corpo é outra coisa. Já a salvação no corpo é outro lugar. Onde que nós vamos ler? Quer ver da salvação do corpo? Filipenses 3:21, ó, a salvação agora no corpo. Então lembra, são 3 etapas de salvação. Salvação no Espírito, salvação na alma, salvação no corpo. Como é que o corpo é salvo? Eu estou só lendo um versículo, irmão. Para cada salvação, por exemplo, aqui no Espírito, é um monte de versículo que tem na Bíblia, é um monte da alma e um monte do corpo. Eu só estou lendo um aqui, nessa live que nós estamos fazendo aqui sobre esse assunto, mas no seminário nosso, a primeira matéria é soteriologia, que é salvação e reino. Você vai aprender tudo sobre salvação. Você vai aprender todos os detalhes sobre salvação na Bíblia inteira. Na Bíblia inteira. Nós vamos falar de salvação na Bíblia inteira. Filipenses, capítulo 3:21. Olha o que diz aqui, olha. 3:21. A qual transformará o nosso corpo de humilhação na semelhança do corpo de sua glória, segundo a operação do seu grande poder, com a qual também pôde sujeitar sobre o seu domínio todas as coisas. Então, o que acontece? A salvação do corpo. Então, nós temos a salvação da alma, a salvação do Espírito, a salvação da alma, a salvação do corpo. Então, vamos lembrar, a salvação é uma única salvação. E ela se divide em dois aspectos, judicial e orgânica. E ela tem 3 etapas, que é salvo no Espírito, salvo na alma e salvo no corpo. Espero que você guarde isso e não esqueça disso, amém? Isso é muito importante. E olha que isso que eu estou te falando aqui, eu tenho certeza absoluta que você não ouve isso não. Isso não é ensinado. Até porque são poucas pessoas que sabem sobre esse assunto e muita gente que sabe não quer ensinar também para as outras aprenderem. Mas presta bem atenção. Agora, para mim concluir aqui tudo isso. Essas etapas aqui, as 3 etapas da salvação. Então, a primeira etapa é no Espírito. No Espírito você vai receber a salvação. No Espírito você vai receber a salvação de Deus na primeira fase. Na primeira fase do Espírito, você recebe no Espírito a redenção, que eu falei que agora é a redenção judicial, que também é salvação judicial, que é o que Cristo fez por nós na cruz, é o que Cristo fez por nós. Aí você recebe também o perdão dos pecados e a purificação dos pecados. Você também recebe a justificação do seu Espírito. A salvação do Espírito é isso. Lá no Espírito também você recebe a reconciliação, porque você era inimigo de Deus, aí você agora se torna amigo de Deus. E recebe também a regeneração. O que é a regeneração? É nascer de novo. É o que eu li aqui, Romanos 8,16. É o Espírito Santo vir morar no seu Espírito. Agora na alma já é diferente. Na alma acontece 8 coisas na sua alma. Que 8 coisas são essas que acontecem na sua alma?
eu vou só falar delas, eu não vou ler na Bíblia e nem explicar. Isso aqui é só no curso, amém? Só lá no curso que eu explico uma por uma. Uma por uma dessas deve ser umas 4 aulas, cada uma, pra você entender. Mas aqui eu vou dar um resumo rápido. 8 coisas acontecem na minha alma. 8 coisas acontecem na minha alma quando a minha alma é salva. Quando a minha alma, depois que eu sou salvo, acontece 8 coisas. A primeira é a regeneração. O Espírito Santo vem morar no meu espírito. Então a primeira é isso. Depois vem a segunda. A segunda é o quê? É a alimentação. A segunda é a alimentação. Por quê? O que é alimentação? Porque agora você é salvo, você tem que se alimentar. Porque você é um bebê espiritual. Aí você tem que tomar leite e alimento sólido. Para você crescer espiritualmente, você vai tomar leitinho primeiro espiritual, o leite racional da palavra, depois o alimento sólido para você crescer. Não vou entrar em detalhes disso, mas no curso você vai aprender sobre isso. Depois de alimentação, para você ter maturidade e crescer maturidade, vem o quê? Vem a outra palavrinha que é a santificação. Eu já falei que existe 2 tipos de santificação. A santificação judicial e a santificação orgânica. A santificação judicial é o que Cristo pagou um preço por nós de sangue. Você não consegue se santificar nunca, porque Cristo já santificou você através do sangue dele. Agora, essa santificação aqui é o quê? É um processo dentro da sua alma, dentro do seu espírito, através da palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai morar dentro de você. O Espírito Santo é santo, então ele vai transformar você em santo. Vai trabalhar em você para você receber a santidade, para você andar em santidade, na verdade. Porque Deus é santo, então a santidade é o próprio Deus. Como o próprio Deus está morando dentro de você, você vai receber um processo de santificação dentro de você. É isso. É chamado de santificação aqui por causa disso. Depois da santificação, vai acontecer o quê? A renovação. O que é isso? A Bíblia diz que a nossa mente tem que ser renovada. Então vai acontecer a renovação da nossa mente. Vai tirar o que está coberto de você e vai trazer iluminação e vai renovar o seu coração, renovar a sua mente. Porque o coração e a mente aqui tem que ser renovado. Porque você era um velho homem marcado pela natureza pecaminosa, então você vai ser renovado. Depois nós temos o outro processo, que é o quê? A conformação. Conformação. Sabe o que é conformação? Ser conformado à imagem do Filho de Deus. Quando Adão pecou, o que aconteceu com Adão? Adão perdeu a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Eu li isso aqui, Gênesis capítulo 5, versículo 3. Ele perdeu a imagem de Deus. Agora ele tem que ser conformado à imagem do Filho de Deus. Qual que é a imagem do Filho de Deus? São 4 imagens que Jesus tem. Rosto de boi, rosto de leão, rosto de águia e rosto de homem. Então você tem que ser conformado a essas 4 imagens. A imagem de leão para reinar como reinar para reinar. Imagem como boi para ser servo do Senhor. A imagem de águia para ser filho de Deus e a imagem de homem, que é o que? É sacerdote real dos outros homens, para ser sacerdote dos outros homens. Então, a conformação é isso. Depois da conformação, nós temos o quê? Nós temos essa palavrinha aqui, que já está até escrita aqui, ó, a transformação. Depois vem a transformação. O que é transformação? É metamorfose. Você vai ser transformado. A sua mente, a renovação da sua mente vai ter uma nova transformação. Você vai começar a falar diferente, viver diferente, falar diferente, ver diferente. Você vai começar a ver como Deus vê, que é a transformação. A forma e a natureza vai ser transformada, porque a sua natureza antes era pecaminosa. Agora, outra coisa também que vai acontecer com você, aqui ainda, é a edificação. O que é edificação? 1 Coríntios capítulo 3. Você agora vai aprender a edificar sobre o fundamento da salvação. Aí você pode edificar ouro, prata, ou pedras preciosas, ou madeira, feno ou palha. O que é isso? Você tem que edificar. A edificação fala do que você está edificando para você ser alguém no muro da cidade, da Nova Jerusalém, para você ser alguém diante de Deus transformado. O que é isso? Você pode edificar ouro, que é a natureza de Deus. Você pode edificar prata, que é a redenção de Deus na sua vida. Você pode edificar pedra preciosa, que é a obra transformadora do Espírito Santo em você. Ou você pode também edificar madeira, que é a natureza do homem. Você pode viver na natureza humana. Ou você pode também edificar feno, que é a natureza da carne. E palha, que é a natureza, que também representa a natureza da concupiscência do pecado. Então, presta atenção, isso aqui, a edificação é o que você vai edificar, mesmo depois de ser cristão. Porque tem cristão que é cristão, mas é carnal. Tem cristão que é carnal, por quê? Porque ele está edificando madeira, está edificando palha, está edificando feno. E aí ele vai ser julgado depois por isso. Aqui que entra o reino. A salvação e reino. Eu nem falei sobre reino aqui ainda.
Porque reino é outra coisa. Reinar com o Senhor é outra coisa bem diferente. Depois eu vou fazer uma live só sobre o reino. Mas existe uma diferença muito grande de salvação e de reino. Depois eu vou fazer uma live sobre isso. Mas aqui eu estou falando só sobre salvação hoje. Agora, presta atenção. Aqui. Depois da identificação, vem a última fase, que é a glorificação. O que é a glorificação? É você se tornar com o corpo glorioso ou com a glória de Deus. Isso aqui que eu estou falando é um pouquinho do que é salvação. Aí eu te digo, só isso aqui que eu estou falando é um pouquinho do que é salvação. Só um pouquinho. Só um pouquinho do que é salvação. Então a salvação é algo muito sério. É algo sério que nós, como igreja, temos que aprender isso. E infelizmente nem todo mundo sabe. E eu também não posso dizer que todo mundo tem que saber, não. Só mestre na palavra que vai ensinar sobre isso, né? Tem pessoas que não vão saber sobre esse assunto mesmo, porque elas nunca aprenderam. Como é que elas vão ensinar? Mas agora o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você o seguinte: que o homem precisa ser salvo, lógico. Mas além da salvação, nós temos também o reino de Deus. Existe uma diferença muito grande de ser salvo e reinar com Deus. Nem todo mundo que é salvo vai reinar, não. Porque reinar com Deus é outra coisa. Reinar com Deus é negar-se a si mesmo e tomar a tua cruz dia a dia. E isso nem todo mundo vai fazer. Nem todo mundo vai ser salvo. Nem todo mundo vai reinar com Deus. Por isso que as pessoas confundem esse negócio de perder a salvação ou não perder a salvação. Porque elas não sabem a doutrina que existe sobre salvação e reino. Como elas não sabem sobre essa doutrina